Chegou a hora do nosso primeiro exemplo real de trade de opções de criptomoedas. Haverá vários outros exemplos ao longo do curso que focam mais nos motivos para um trade e como as posições se comportam ao longo do tempo, incluindo as letras gregas. No entanto, como ainda há muita gente novata acerca das opções de criptos em geral, e novata para Deribit especificamente, vamos dedicar um tempo a mais estudando como usar o site nos primeiros 4 exemplos da Deribit. 2 nesta sessão e mais 2 na sessão 6. Neste primeiro exemplo, vamos comprar uma opção de call de Bitcoin no site da Deribit. Não será uma simulação, vamos visualizar a cadeia de opções da Deribit, localizar a opção, usar o formulário de ordem de opção e fazer a trade. Depois, vamos observar nosso lucro potencial no vencimento, levando em conta a comissão que vamos pagar e o preço de exercício. Em seguida, vamos esperar o vencimento da opção. Assim que a opção vencer, vamos analisar como a posição se saiu e calcular quanto lucro e prejuízo foi gerado. Como vamos negociar opções de Bitcoin agora, vejamos o preço atual da Bitcoin. Essa é a tabela de preços do Bitcoin na Coinbase, que é uma corretora renomada no qual pode-se comprar Bitcoin. A Coinbase também faz parte do índice Deribit, que é usado para liquidar opções e futuras da Deribit. Essa é uma tabela por 4 horas, então cada vela representa 4 horas. Embora as linhas verticais ali denotem sessões, o Bitcoin não tem sessões como nossos exemplos anteriores do SLV. O Bitcoin, e na verdade todas as criptomoedas, operam 24 horas por dia. A maioria das plataformas de trading baseadas em cripto também ficam abertas 24 horas por dia. A Coinbase é um exemplo que trabalha 24 horas todos os dias. E esse é um dos motivos de não haver lacunas entre as barras nessa tabela. Porém, há alguns locais como a CME que oferecem futuras de Bitcoin que não abrem no final de semana. Nesses locais, podem ser vistos lacunas ao longo dos fins de semana, quando o mercado está fechado. Você pode ver alguns exemplos nessa tabela de um contrato de futuras de Bitcoin da CME. Retomando a tabela da Coinbase agora. A data exibida é quinta-feira, 21 de janeiro de 2021, e o Bitcoin estava sendo negociado por $31.684 na Coinbase. Como pode ser visto, o preço caiu significativamente ao longo desse dia, mas digamos que temos uma opinião de que essa queda no preço será de curta duração e que o preço depois subirá consideravelmente, de forma semelhante ao que houve no dia 11 e no dia 4. Para capitalizarmos nisso, caso aconteça, vamos comprar uma opção de call de Bitcoin que vence em 2 dias, no sábado 23 de janeiro, com preço de exercício de $33 mil. Voltemos à cadeia de opções da Deribit. Você deve reconhecer o layout dessa página com base na lição 2.6, quando observamos a estrutura básica de cadeias de opção. Recapitulando brevemente, na coluna do meio são exibidos os preços de exercício, com opções de call à esquerda e opções de put à direita. Como pode ser visto no topo à direita, a cadeia de opções do dia 23 de janeiro está expandida. Então, todas as opções que podem ver agora vencem no sábado, às 8 horas, UTC. Queremos o exercício de $33 mil, que pode ser visto na coluna do meio, e queremos a call, então vejamos a coluna da esquerda. O melhor lance atual é exibido na coluna de lances em verde, e a melhor oferta atual é exibida na coluna de ofertas em vermelho. Esses preços são exibidos em quantias de Bitcoin. Por exemplo, um preço de 0,016 representa 0,016 Bitcoin, ou 1,6% de um Bitcoin. Também podemos notar que esse terceiro preço listado entre as colunas de lances e ofertas. Essa é a coluna de preços de referência, que eu pessoalmente sempre deixo à mostra. O preço de referência é a quantia pela qual a gestão de riscos da Deribit avalia cada opção no momento para propósitos de calcular margem. O preço de referência não é um preço de negociação, mas pode ajudar a conceber valores de opções atuais. Na cadeia de opções, só conseguimos ver o melhor lance e a melhor oferta. Mas para vermos todos os lances e ofertas, podemos clicar na opção que desejamos visualizar, desse modo. Assim, abrimos o formulário de ordens de opções para essa opção, que inclui o livro de ordens de lances e ofertas à direita.
Se você já conhece corretoras tradicionais, talvez você esteja familiarizado com a visualização do livro de ordens completo de cada produto. Mas nas corretoras de criptomoedas, essa é a norma. Podemos visualizar uma lista de cada lance em verde, junto com quantos contratos estão disponíveis em cada preço. Essas são as ordens limite de outros traders comprando esta opção. Então, se quiséssemos vender esta opção imediatamente, poderíamos vendê-las nestas ordens. E em vermelho, podemos ver a lista de ofertas junto com quantos contratos estão disponíveis por cada preço. Essas são as ordens limite de outros traders vendendo esta opção. Então, se quiséssemos comprar esta opção imediatamente, poderíamos vendê-las nestas ordens. Do lado esquerdo está o formulário de ordens. É nele que preenchemos os detalhes de nossa ordem e então executamos nossas negociações. No topo, vemos os detalhes da opção atual que estamos visualizando. BTC é Bitcoin. 23JN21 é a data de vencimento dessa opção. 33.000 é o preço de vencimento. E C é a opção de call. Então, agora visualizamos uma opção de call de $33.000 que vence no dia 23 de janeiro de 2021. Logo abaixo disso, alguns desses detalhes aparecem de novo, mas em forma de um menu suspenso. Se quisermos, podemos ajustar qual opção vamos visualizar nele, mas vamos focar na que estamos observando agora. Em seguida, está o campo quantidade. É nele que inserimos a quantidade para a nossa ordem. Por exemplo, se quisermos comprar 10 contratos, basta inserir um valor de 10 aqui. Para esse exemplo, vamos usar o menor tamanho possível para opções de Bitcoin da Deribit, que é 0.1. Com a quantidade selecionada, 0.1 nesse caso, podemos seguir adiante e selecionar o preço limite de nossa ordem. Ele será o quanto pagaremos pela opção e o valor pelo contrato inteiro, ou seja, pela quantidade de 1. Como nossa quantidade é 0.1, o total que pagaremos será 0.1 multiplicado por esse preço. Se em vez disso comprássemos uma quantidade de 5, o total pago seria esse preço limite multiplicado por 5. Queremos que nossa ordem de compra seja executada imediatamente, então usaremos o preço da melhor oferta atual, que é 0,016 Bitcoin. Há mais algumas outras configurações aqui que nos permitem mudar o comportamento de nossa ordem. Mas como não precisamos usar nenhum deles no momento, e para evitar excesso de informações nesse primeiro exemplo, vamos deixá-las para outros exemplos. Agora temos uma opção longa de call de $33.000 com tamanho de posição de 0,1 e pagamos 0,0016 Bitcoin. Lembre-se que o preço de 0,016 Bitcoin foi para um contrato inteiro. Como estamos comprando apenas a quantidade de 0,1, pagaremos apenas 10% disso, que é 0,0016, mais taxas que veremos mais adiante. Se olharmos novamente para a cadeia de opções, a coluna de posições foi aberta. Ela nos mostra quaisquer posições abertas no momento e podemos ver nossa posição longa de 0,1 nesta coluna. Antes de analisarmos os resultados potenciais dessa negociação e calcular o ponto de equilíbrio financeiro, convém destacar que, apesar de as opções na Deribit serem de estilo europeu, somos plenamente livres para fechar a trade quando desejamos. Para isso, basta fazer o oposto que fizemos para abrir o trade. Depois de 2 horas, eu voltei à conta depois de criar a trade para ver como ela está. Rolando para baixo na tabela das posições, podemos ver que ela está gerando um pequeno lucro porque o preço do Bitcoin subiu desde que compramos a opção de call. Vamos manter essa opção até o vencimento, como mencionado anteriormente. Mas se quiséssemos fechá-la, bastaria acessar o formulário de ordem da mesma opção, depois seria necessário inserir a mesma quantidade e nosso preço escolhido, nesse caso 0,02 Bitcoin. E como essa opção no momento é longa, é preferível executar uma ordem de venda a fechar nossa posição. Para fazer isso, clique no botão Vender. Depois, confira os detalhes no pop-up de confirmação e clique novamente em Vender. Como eu mencionei, ela será deixada aberta, mas com vários traders novatos acreditam erroneamente que precisam manter essas opções até o vencimento, convém notar como é simples fechá-las antecipadamente. E ao contrário de mercados tradicionais, as opções na Deribit são negociadas 24 horas por dia.
de modo que você pode manuseá-las literalmente a hora que quiser. Hora de conferir o que poderia acontecer no vencimento. Convém revisar os parâmetros da opção dessa posição. O ativo subjacente é o Bitcoin. O tipo de opção é Call. A data de vencimento é 23 de janeiro de 2021. O preço de exercício é $33.000. O preço da opção, ou comissão, é 0,016 Bitcoin por contrato. Por se tratar de um exemplo real, incluiremos as taxas em nossos cálculos. As taxas para posicionar nossa trade foram de 0,0003 Bitcoin por contrato. Adiante, mostraremos onde você pode conferir as taxas. Esse valor adicional de 0,003 Bitcoin eleva nosso custo total para 0,00163 Bitcoin por contrato. Como compramos 0,1 contratos, nosso custo total é de 0,00163 Bitcoin. A quantia por contrato ajudará a calcularmos o ponto de equilíbrio fiscal e o total pago nos ajudará a calcular o lucro e prejuízo possível. Considerando os parâmetros que vimos, essa é a tabela de lucros e prejuízos no vencimento da posição dessa opção. Em qualquer preço abaixo de nosso valor de exercício de $33.000, obteremos o máximo possível de prejuízo. Esse prejuízo máximo é limitado à comissão que pagaremos, mais as taxas. Pagamos uma comissão de 0,016 Bitcoin por contrato e as taxas foram 0,0003 Bitcoin por contrato. Isso leva a um custo total de 0,0163 Bitcoin. Como o multiplicador do contrato é 1 e compramos 0,1 contratos, o prejuízo máximo total é 0,00163 Bitcoin. Se o Bitcoin subir além do nosso preço de exercício de $33.000 no vencimento, podemos calcular nosso lucro e prejuízo usando a fórmula da lição 4.2. Preço do Bitcoin menos preço de exercício dividido por preço do Bitcoin menos comissão, vezes tamanho da posição. Exceto que no lugar de usar apenas a comissão paga por contrato, podemos usar o custo total do contrato, incluindo a taxa. Também adicionaremos o multiplicador de tamanho da posição, que é apenas o número de contratos, no caso 0,1. A linha de lucros e prejuízos crescente à direita de nosso preço de exercício é a mesma fórmula usada para cada preço subjacente do Bitcoin no vencimento. Como um exemplo, se o preço do Bitcoin subir de volta para $38.000 no vencimento, podemos calcular nosso lucro como 38.000 menos 33.000 dividido por 38.000 menos 0,0163 vezes 0,1, que é igual a 0,01152,789 Bitcoin. Como pagamos um total de 0,00163 Bitcoin pela opção, isso representa um retorno de pouco mais de 700% de nosso investimento. 0,01152,789 dividido por 0,00163 igual a 7,072322806. Ainda que o preço do Bitcoin tenha subido apenas um pouco mais de 15%. Opções OTM de curto prazo, como essas, podem render múltiplas vezes quando são pagas. O trunfo do curso, no entanto, é que você deve ser muito preciso tanto na direção e no timing para que ela seja rentável. Na lição 4.3, mostramos a fórmula para o ponto de equilíbrio financeiro da opção de call de criptomoeda. Ponto de equilíbrio de opção de call de criptomoeda igual a preço de exercício dividido por 1 menos comissão. Do mesmo modo que nós calculamos o lucro, em vez de usar apenas a comissão paga, usaremos o custo total incluindo taxas, que é 0,0163 Bitcoin por contrato. O ponto de equilíbrio, então, é calculado assim: 33.000 dividido por 1 menos 0,0163, igual a 33.546,81. Esse é um ponto no qual a linha de lucro e prejuízo cruza o eixo X. Agora, vimos brevemente o que poderia acontecer. Vamos avançar e descobrir o que aconteceu. Aqui temos a nossa tabela de preços por 4 horas de Bitcoin que vimos logo antes de começar o trade. Exceto que agora, obviamente, estamos 2 dias depois, no sábado, 23 de janeiro de 2021, e nossa opção já venceu. Podemos ver em que momento compramos a opção de call no dia 2. Depois de uma queda sutil, o preço voltou a subir mais ainda. Infelizmente, para a nossa opção de call de $33.000, ele não subiu nem rápido nem o suficiente para ir além do nosso preço de exercício.
As opções na Deribit expiram às 8 horas da manhã UTC e se estabelecem em uma TWAP de 30 minutos do índice pré-vencimento. Podemos conferir o preço da liquidação do dia 23 acessando a página de índices e arrastando a tela para baixo até o registro de preços de entregas. Como pode ser visto aqui, opções que venceram no dia 23 foram liquidadas usando o preço de Bitcoin de 32.889,75 centavos de dólar, que é um pouco abaixo do preço de exercício de 33 mil dólares. Isso quer dizer que a opção tem valor zero no vencimento, resultando no prejuízo máximo possível dessa trade, que é 0,00163 Bitcoin. Como a plataforma da Deribit será novidade para muitos de vocês, convém conhecer como é exibido o registro de transações ao acessar o menu e clicar em Registro de Transações. É possível acessar todas as transações da conta. Podemos ver a transação na qual inicialmente compramos a opção aqui. Os detalhes da opção podem ser vistos na coluna de instrumentos. Foi uma ordem de compra para abrir a posição. O tamanho da posição era 0,1 e podemos ver o total de alterações em nossa conta, que foi menos 0,00163. Na linha de cima, temos o vencimento da opção. Se a opção tivesse valor, é aqui onde receberíamos o valor da opção em nosso saldo. No entanto, como a opção não tinha valor no vencimento, não foi recebido. Chegamos ao fim do primeiro exemplo de opções com criptomoedas. Mas não se preocupe, ainda haverá uma boa quantidade de exemplos. Na lição seguinte, estudaremos outro exemplo de call de criptomoeda, mas dessa vez vamos vender a call em vez de comprá-la.